Muito bem, meus amigos, como é que estamos? Bora resolver questões de um daqueles temas que as bancas adoram perguntar sobre a evolução dos modelos de administração. Aquela história, né, que começa lá no modelo patrimonialista, quando, né, o reino dominava, né, com um governo, né, único, aquele governo super concentrado, né, aquele governo absoluto, que a gente fala absolutismo, né? Aí depois migrou para o modelo burocrático ou racional legal ou weberiano. E, num terceiro momento, a partir do New Public Management, né, instituído pela primeira-ministra britânica Margaret Thatcher em 1970, no Reino Unido, começamos um movimento gerencialista que só chegou no Brasil mais de 20 anos depois, com a Emenda Constitucional 19 de 1998. E a partir somente da Emenda 19 é que pudemos ter o trazimento da accountability para o Brasil de maneira institucionalizada, que se deu com a Lei Complementar 101 da responsabilidade fiscal, e também a instituição do Programa de Gestão Pública, ou GESPública, que veio para dar um contorno, todo ele gerencialista para a administração pública brasileira. Então, como as bancas gostam desse tema e ultimamente elas têm focado mais no gerencialismo, é em cima disso que nós vamos trabalhar a partir de agora, meus caros. Olha lá. Então, bora analisar questões. Aqui eu vou até abrir o chamado texto associado para a gente conseguir ler. Deixa eu pegar aqui na setinha, pronto, vamos lá. A modernização da administração pública é uma necessidade contínua que busca alinhar as práticas governamentais às demandas e tecnologias contemporâneas. Essa modernização envolve a implementação de tecnologias de informação, a revisão de processos para aumentar a eficiência e a adoção de modelos de gestão focados em resultados. Até aí, tranquilo, né? A transparência, a accountability, que é responsabilização, não é só responsabilização, né? É mais do que apenas responsabilização, mas responsabilização está entre os pilares da accountability. Então, a transparência, a accountability e a participação cidadã são pilares fundamentais nesse processo, assegurando que as ações governamentais sejam conduzidas de maneira eficiente e sob constante escrutínio público. Professor, o que é escrutínio? Aprovação, fiscalização, né? Gestão de análise e controle de metas, condutas, isso é um escrutínio, né? Considerando o contexto apresentado, julgue o item a seguir. A modernização da administração pública pode ser alcançada exclusivamente através da implementação de novas tecnologias, sem a necessidade de alterações nos processos ou na cultura organizacional. O que a gente faz quando aparecem essas palavras muito fortes, né? Sempre, nunca, exclusivamente. A gente desconfia. Bora pensar juntos? Faz algum sentido falar que a modernização de todo um sistema de gestão pública de um enorme país depende exclusivamente só de novas tecnologias? Claro que não, né? O que foi que aconteceu que eu falei para vocês? Uma emenda constitucional para fazer alteração legislativa. A partir da alteração legislativa da Constituição, uma readequação normativa de todo o padrão legislativo do país. Depois disso, senhores, a substituição dos modelos de processos e procedimentos. Então, não preciso nem continuar aqui, né, gastando o meu latim, tá na cara que está errado, beleza? Mais uma aqui, olha lá. Uma das reformas que teve grande relevância na redefinição do papel do Estado na década de 90
foi a denominada Reforma Gerencial do Estado Brasileiro, que surgiu em um contexto de desafios de globalização da economia mundial, do aumento dos desenvolvimentos tecnológicos, das influências dos movimentos internacionais, da nova administração pública e da nova gestão pública. Considerando a reforma gerencial no Brasil, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Primeira frase, hein? A Emenda Constitucional 19 foi um dos documentos de grande importância para a reforma gerencial, tendo alterado a Constituição Federal de 88, especialmente no que tange à inserção da lógica gerencial na administração pública brasileira e introduzindo a eficiência como princípio constitucional. Certo, né? Veja, aqui a gente poderia até fazer um rápido comentário, uma rápida crítica sobre essa história do princípio da eficiência. O princípio da eficiência, gente, ele já existia na Constituição, porém ele era um princípio implícito. A Emenda 19 o tornou expresso, o tornou explícito, e com isso fez com que ele se tornasse mandamento, ou aquilo que a gente chama de princípio mandamental, para toda a administração, nos 3 níveis e em todas as suas formas de atuação. Certo? Beleza. Olha lá. Então, primeira frase a gente pode ter como verdadeiro. Segunda frase. A reforma gerencial brasileira, sobre a base teórica do gerencialismo, leva a um novo posicionamento do Estado que deixa de ser responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social para se fortalecer na função de promotor e regulador. E essa é a ideia, né, do gerencialismo, quer dizer, o Estado, naquilo que não é estritamente público e de natureza essencial, ele passa a ser um promotor, um regulador das atividades, principalmente das chamadas atividades de natureza econômica. Então tá certo também. Frase 3. O gerencialismo tem como algumas características a desregulamentação, descentralização ou delegação de autoridades, a racionalização orçamentária, avaliação de desempenho e flexibilização na contratação de insumos para a produção de bens públicos. Podemos dizer que também está correto, né? Também dá para dizer que está correto. Sem grandes divergências, né? Não tem nada que esteja assim muito do desagrado. Veja, a frase não está perfeita, hein? Ela é criticável, dava para expressar a mesma coisa de uma maneira mais correta, mas a gente consegue dá-la como correta. A última frase, frase 4, vamos ver. O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, PEDRAE, apresenta a transformação da administração pública gerencial em burocrática, prevendo como pontos essenciais a privatização de empresas estatais, terceirização de atividades essenciais e criação de organizações públicas de apoio. Não, né, gente? Não tem terceirização de atividades essenciais. Não existe a necessidade premente da privatização de estatais. Então a frase 4 está errada. Então nós temos 3 certas, as 3 primeiras corretas e a última errada. Vamos ver? É isso aí, né? É isso aí. Beleza. Mais uma aqui, meus amigos. Olha lá. Modelos teóricos de administração pública. A administração pública, assim como a administração tradicional, professor, por que ele falou isso, né? Porque, veja, meus amigos, a ciência de administração nasce na administração privada de empresas, né? Depois é que passa a existir um estudo ou aproveitamento dessa ciência para a administração pública. Então, a colocação até que está boa, né? Então, evoluiu ao longo do tempo por meio de teorias e melhoramentos nas práticas da gestão. Assinale a alternativa correspondente a um modelo de administração pública caracterizado por ter sido iniciada no Reino Unido no final da década de 70 e depois no Brasil na década de 90. Gente, qual é o modelo? Falei para vocês, New Public Management,
Começou no Reino Unido em 1970 e levou à conclusão dos trabalhos em 1978, com a definição do managerialismo, ou gerencialismo, né? Então começou em 70 o movimento, se concretizou em 78 e depois veio para o Brasil na década de 90 através da Emenda Constitucional 19. Opa, apertei o botão errado, hein? Vocês me perdoem. Emenda Constitucional 19, né, fazendo com que pudesse ser então adaptado para a Constituição brasileira. Estamos falando do quê? Do modelo gerencial, né, senhores? É o modelo gerencial que teve toda esta fase de origem no Reino Unido, de 1970 a 78, na elaboração das fases iniciais do gerencialismo, e depois vindo para o Brasil em 1998, através da Emenda Constitucional 19. Joia? Então tá certinho, é isso aí. Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui, número 4, sobre a nova administração pública. Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa errada. Então nós temos que sempre que prestar atenção, ele quer a errada, tá? Letra A. A nova administração pública busca com responsabilização e transparência. Responsabilização é accountability. Transparência é acesso à informação e governança. Então tá certinho. Um modelo mais eficaz e eficiente. Letra A está toda ela correta. Letra B. É um novo modelo de gestão, certo, né? Que trata da simplificação das tomadas de decisões, reduzindo a burocracia. Perfeito, né? Um dos pontos do gerencialismo é reduzir os estágios, as amarras, né? Aquela dificuldade toda decorrente da burocracia. Tá certo. Letra C. A nova administração pública busca melhorar a prestação de serviços públicos. Certo também, né? É o chamado PSO, P de Paulo, SO, Public Service Orientation, né? Public Service Orientation, certinho, né? E aí, meus amigos, na sequência, nós vamos ter ainda, né, agora, olha só, a letra D. É um modelo de gestão pública que estimula a burocratização? Não. O gerencialismo busca a desburocratização, a redução da burocracia. É aí que está o erro, esta alternativa errada. Vamos ver se a letra E está correta ou se a gente teria que passar a recorrer, né? Um grande benefício do novo modelo é o ataque às burocracias em excesso, que acabam por tornar muitas vezes o Estado ineficiente. Vai. Tá ruim, hein? A frase tá ruim, mas vamos entendê-la como correta, porque ela tá ruim, mas não tá errada, né? Então vamos dar ela como correta e pronto. Então tá certo, não temos que recorrer. Questãozinha de número 5. A noção de cidadão como usuário de serviço público ou de mero contribuinte é característica de um período da evolução administrativa conhecida como nova administração pública. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta, mas aqui a gente já pode até fazer uma crítica, né? A noção de cidadão como usuário de serviço público, não, né? A noção de cidadão como cliente do Estado, não como usuário. Ou de mero contribuinte, não, né? Então ele é cliente do Estado, né? Está errada essa colocação aqui, mas paciência. É característica de um período da evolução administrativa conhecida como nova administração pública. Então tem uma crítica aqui, tá? Não adotem esse enunciado como correto, ele não está, ok? Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. É a questão de número 5, vamos ver aqui. Letra A. A nova administração pública precedeu a burocracia e foi profundamente marcada por práticas patrimonialistas. Completamente errado, né? A nova administração pública vem depois da burocracia e ela tem entre seus objetivos
erradicar, aniquilar, fulminar práticas patrimonialistas. Então, letra A totalmente errada. Letra B. A nova administração pública rompeu integralmente com as práticas patrimonialistas e burocráticas? Não. Ela rompeu com as práticas patrimonialistas, mas ela veio aprimorar as práticas burocráticas. A ideia dela é melhorar, né? E não combater. Então, letra B está errada. Letra C. O cidadão como contribuinte foi uma característica do estágio da nova administração pública chamado de consumerism. Não. O cidadão como cliente do Estado caracteriza o consumerism. Então, é o cidadão como cliente do Estado e não como contribuinte de tributos, tá? Então, aí está o erro da letra C, por isso que não é ela. Sobrou a letra D. Vamos ver se é ela. Tratar o cidadão como cliente foi uma tentativa de trazer para o setor público práticas do setor privado. Até aí está certo. Como a competição e aumento da efetividade. Por essa razão, não houve críticas a esse modelo e até hoje ele é considerado o modelo ideal e definitivo? Não, né, gente? Claro que surgiram críticas, porque afinal de contas, quando você tem um cliente, a relação é privada e o interesse individual de um cliente se sobrepõe aos interesses da própria instituição. Isso não pode acontecer, né, em uma gestão governamental. Então sobrou a letra E. Vamos ver se é ela ou se a questão deve ser anulada. O estágio do Public Service Orientation, PSO que eu falei, superou a concepção de usuário-cliente e passou a tratá-lo como cidadão, passando a observar a isonomia e a transparência com mais atenção. Olha, gente, para ser bem sincero, eu não gostei, tá? O Public Service Orientation orientou a estrutura pública para que toda ela se tornasse uma prestadora de serviços no atendimento dos interesses do cidadão. É isso que é o PSO, perfeito? E não do jeito que está aqui, né? Mas, puxa vida, tá ruim essa, hein? Então vamos aproveitar só para ter feito a revisão da matéria, mas está bem ruinzinha essa alternativa, viu? Essa é uma questão bem mal feita. Vamos lá. Questãozinha de número 6. O conceito de nova gestão pública surgiu em meados da década de 80 e, no Brasil, passou a ser adotado a partir de 1995. Essa nova gestão tem como fundamento a busca por uma maior eficácia no campo da administração pública. São características da nova gestão pública. Vamos ver? 1. Foco no cidadão cliente. Sim, está correto. 2. Orientação para os resultados. Sim, também é uma característica, está correto. Letra 3, né? Número 3, quer dizer, ênfases no controle social e na transparência. Perfeito, também é uma característica. 4. Maior presença do Estado na economia, não, né? Na economia, não. Menor presença do Estado na economia, promovendo a chamada liberdade ou liberação econômica. Então, aí a 4 está errada. As outras três frases, não, né? As outras 3 colocações estão corretas. Esta última que está uma tragédia de errado. Vamos ver? 1, 2 e pumba! Matou, hein? Mais uma aqui, meus amigos. Bora lá. Questãozinha de número 7. Nos desafios e da perspectiva da administração pública contemporânea, as bases da reforma administrativa do setor público, também denominada nova administração pública ou administração pública gerencial, contempla as seguintes características, exceto. Então, todas elas serão corretas, menos uma. Vamos ver? Letra A. Mensuração de resultados. Sim, está correto. Então, não é essa, a gente quer errada. Letra B. Orientação centrada em mudanças nos níveis hierárquicos, autonomias, mantendo as rotinas administrativas. Não é para manter as rotinas administrativas existentes, né? Porque as rotinas administrativas existentes eram burocráticas
Então, elas deveriam passar a ser rotinas administrativas gerenciais. Então, a letra B está errada, certo? Letra C, meus amigos. Orientação para o cidadão consumidor, certo? Letra D, capacitação de recursos humanos, certo? Letra E, descentralização de processo de delegação de poder, certo também. A única que está bem errada mesmo é a letra B. Matei, hein? Tranquilo, né, meus amigos? Muito tranquilo, porque a gente tem que reter, a gente tem que sempre se preocupar com o conceito, né? Vamos ficar conceitos e classificações, que é o que mais se pergunta sobre administração pública, né? Conceitos e classificações. Olha lá. No que se refere à administração pública do modelo racional legal, qual é a administração pública racional legal, senhores? Burocrática. Então, no que se refere à administração pública burocrática, ao paradigma pós-burocrático, julgue o item seguinte. Servindo aos níveis governamentais, federal, estadual e municipal, a reforma gerencial visava enfatizar a profissionalização e o uso de práticas de gestão do setor privado. Certinho, né? A ideia era profissionalizar a estrutura da administração, puxar para o setor público práticas mais eficientes e de ganho de qualidade, já comuns no setor privado. Então aí foi super bem, tá certinho, tá? Questãozinha de número 9, meus amigos, olha lá. A autora Ana Paula Paes de Paula, em sua obra intitulada Por uma Nova Gestão Pública, trata da chamada gestão pública societal. Para tanto, recorre a uma abordagem normativa equilibrando a idealização com a análise de novos formatos institucionais, tais como os fóruns temáticos, os conselhos gestores de políticas públicas e o orçamento participativo, criados e experimentados nos governos das frentes populares formados pelos partidos de esquerda e pelo PT. Posto isso, à luz dessa concepção societal de administração pública, é possível afirmar que, questãozinha, né, envolvendo aqui elementos de política, né? Não sei se seria tão adequado a gente falar assim de política, mas tudo bem, vamos lá. Letra A. Sob uma concepção participativa e deliberativa de democracia, a gestão societal busca criar organizações administrativas efetivas, permeáveis à participação popular e com autonomia para operar em favor do interesse público. Trata-se de estabelecer uma gestão pública que não centraliza o processo decisório no aparelho do Estado e contempla a complexidade das relações políticas, pois procura se alimentar de diferentes canais de participação e modelar novos desenhos institucionais para conectar as esferas municipais, estaduais e federal. Então, a princípio, o que está aqui está correto, né? Eu vou até ir direto ao gabarito, porque é uma questão que está envolvendo, pronto, está correto, então, está envolvendo um pouquinho de ideologia política, e eu sei que quando acontece isso, né, muita gente não gosta, acha que não deveria ter esse tipo de abordagem num concurso, né, independente de como entende, se concorda ou se não concorda. Então, vamos resolver rapidinho e partir para a próxima. Vamos lá. Próxima aqui, questãozinha de número 10, senhores. Na concepção da reforma implementada no Brasil, no final dos anos 90, a qual foi idealizada por Bresser Pereira, prevê-se que, além da reorganização do aparelho do Estado e do fortalecimento do seu núcleo estratégico, a reforma também deveria transformar o modelo de administração pública vigente, levando à implementação de uma administração pública gerencial. Tomando por base o referido modelo de administração pública, não se coaduna, ou seja, qual é a alternativa que vai explicar algo que não tem a ver com gerencialismo. Letra A, maior controle e foco nos resultados. Não, isso aqui está correto. Ele quer a errada, né? Letra B, ênfase no uso de práticas de gestão originadas no setor privado. Também está correto. Letra C, disciplina e parcimônia no uso dos recursos públicos
por meio do estabelecimento de indicadores de desempenho, né, e transparência, certo também. Só sobrou a letra D. Ou ela vai ter uma característica errada, ou a questão deve ser anulada. A administração profissional, certo? Autonomia e organizada com base na centralização administrativa, não, né? Na descentralização. Ufa! Então, de fato, a letra D está bem errada. Não vamos precisar fazer recurso desta questão. E dá tempo da gente pegar ainda a questão de número 11. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. A respeito da evolução da administração pública brasileira, julgue o próximo item. Entre os parâmetros norteadores da nova administração pública, ou New Public Management, né, destaca-se a adoção de indicadores de desempenho e de controle dos resultados. Certo, né? Claro. Por que isso? Porque agora, com o gerencialismo, a administração pública passa a ser orientada para o resultado, ela passa a ser controlada e fiscalizada pela qualidade e eficiência daquilo que ela vai entregar. Então tá certinho. Vamos aproveitar ainda e fazer a de número 12, porque também dá tempo. Olha lá. Em 1995, com a edição do Plano Diretor, deu-se, o tal do PEDRAI, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, PEDRAI, tá? Deu-se início à implementação do chamado modelo gerencial no Brasil. Sobre a administração pública no Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. O modelo gerencial, em sua fase inicial, implica em administrar de forma semelhante ao setor privado e de forma eficiente, com a utilização de ferramentas que consigam maximizar a riqueza do acionista ou a satisfação do usuário. Essa é a filosofia própria do gerencialismo, né? Mas vamos ver se não tem uma que seja melhor, porque essa aqui, ele fala maximizar a riqueza do acionista, não sei se eu gostei, vamos ver. Letra B. Modelo gerencial em sua fase inicial caracteriza-se pela administração sem utilizar ferramentas ou modelos que possam satisfazer o usuário? Falso. Letra C. Nesse modelo não era adotada uma postura mais empresarial ou empreendedora, aberta a novas ideias e voltada para o incremento na geração de receitas e maior controle de gastos. Não, totalmente errado, é exatamente o oposto a isso. Exatamente, né? Então esquece, bobagem da grossa, letra D. Esse modelo passou a difundir que o poder público tem condições de dar à sociedade uma gama, não, né, gente? Não, né? Uma gama imensa de serviços? Não, justamente o contrário, né? Justamente o contrário. Letra E. O modelo gerencial não buscou responder com agilidade e eficiência aos anseios da sociedade? Não. Então, de fato, sobrou A. Letra A mesmo, é ela. Não temos, então, que discordar. Beleza? Então, meus amigos, o que a gente conseguiu perceber na análise destas questões? Que quando a gente vai falar desta evolução dos modelos, o que as bancas gostam bastante é de conceitos e características. Conceitos e características. Foca nisso. Não tem que quebrar a cabeça com análises práticas ou questões práticas. Não. Pegue conceitos, classificações, que você vai arrebentar na prova, tá bom? Obrigado, pessoal. É isso aí. Bons estudos. Tchau.